Como diz o poeta Rangel Alves da Costa: de onde vens, curralinho? Vem pelas águas do velho Chico, que é teu caminho. Vem no vapor, na embarcação, vem pra ribeira do Ribeirinho. Vem pra beirada formar curral, um curralzinho, pra não correr pelos sertões em desalinho. Vem do curral e da canoa, vem da lavadeira e do voar do passarinho. Céus franciscanos na bela aldeia que é Curralinho, suas igrejas, seus casarios e o conselheiro que ainda vive em sua história, sua memória pelo caminho, pelo livro das águas e das vivências do Ribeirinho. Professor Orlando de Carvalho nasceu em Pedro Alexandre, município baiano, antiga Serra Negra. Licenciado em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe, pesquisador e historiador da temática cangaço e da cultura popular sertaneja, membro do grupo Alcino Alves da Costa e conselheiro do Cariri Cangaço. Mestre Orlando, você passa sua infância em Pedro Alexandre, município da Bahia, e Curralinho, Alto Sertão de Sergipe. Como era a infância de uma criança nesse período final dos anos 60 e início dos anos 70? Normalmente as brincadeiras, né? Cidades pequenas, cidades interioranas, eram as mesmas. Brincar de cavalo de pau, futebol, brincadeiras na água, nos poços, nos riachos, né? Que a gente, né, pega polícia e ladrão, né, que sempre, né, tinha. Né? E uma coisa que a gente sempre fazia na época de chuva, boi de barro, né, cavalo de barro. A gente brincava também, as meninas principalmente, pular corda, né? Brincar de amarelinha. Né? Os meninos, né, normalmente eram brincadeiras mais que usavam, né, o corpo, né? Como pega de boi, a gente brincava muito cavalo de pau, de pegar boi, de jogar cangapé nos riachos, né? De fazer perna de pau, andar de perna de pau. Também era uma brincadeira que a gente sempre fazia, jogar peão, né? Fazer o peão e depois, né, tá jogando o peão. Era também uma outra brincadeira bem interiorana, né, que a gente tinha, né? A época que até mesmo até a certa fase da adolescência, né, que a gente fazia muito isso. Quanto à questão do divertimento, de lazer, né, nós tínhamos naquela época os circos, né, que era uma coisa assim espetacular. Quando chegava um circo numa cidade pequena era uma festa, né? Então, normalmente eram aqueles circos pequenos, às vezes não tinha nem, né, a cobertura, né? Só o pano lateral. Então, a gente se divertia muito com os palhaços, as ombeiras, né? Os números que eles faziam. E tinha uma coisa interessante, os circos naquela época traziam, né, as atrações, cantores, né? Então, nessa região nossa, prevalecia muito a Clemilda, né? Depois fez muito sucesso, né, no Brasil inteiro. Clemilda e Gerson Filho, que era o marido, era o sanfoneiro. Nós tínhamos também um outro também que era muito famoso, Josa, o vaqueiro do sertão. E Josa, ele andava com uma mulher chamada Maria Feliciana, que à época era considerada a mulher mais alta do Brasil. Então ela usava, né, uma coroa na cabeça, né? Inclusive essa coroa ela recebeu no programa de Chacrinha, e quem colocou essa coroa foi Grande Otelo, né? Ela teve que se abaixar para Grande Otelo colocar essa coroa na cabeça de Maria Feliciana, que ainda é viva, rapaz. Então tinha essas atrações de circo, né, que a gente ia para assistir esses artistas, né, famosos, né, na época bastante famosos. E tinha uma coisa bem interessante, quando chegava um circo, no dia anterior, na apresentação, eles saíam na rua, né, com os palhaços, né, fazendo aquelas brincadeiras, e tinha uma questão que eles, era tipo um carimbo, né, colocava assim no punho, né,
para no outro dia entrar no circo, né? Entrava de graça aquelas crianças que tinham aquela marca. E aí aquela questão, né? Ninguém queria tomar banho, ninguém queria lavar, né, as mãos para não sair, né, aquele carimbo. Então tinha muito essa questão do circo, as touradas também, né? Também essas touradas chegavam nessas cidades, também era uma festa, né? Os toureiros, aqueles bois, né? Aqueles touros, né? Que eles pegavam, montavam, né? Geralmente faziam brincadeira com pessoas da cidade. Quem montasse no boi e ficasse um determinado tempo ganhava lá um prêmio. Então a tourada também era um divertimento, um lazer muito importante naquelas pequenas cidades. Uma outra coisa, né, que nós tínhamos também eram as cavalhadas, que eram exibidas, né, nessas cidades, né, que também era um espetáculo muito bonito, né, que é histórico, né, a cavalhada, a luta, né, dos cristãos contra os mouros, né, que vem lá do período medieval, né, os cavaleiros com as lanças. Então existia muito essas cavalhadas, né, que eram apresentadas normalmente em festas populares, festas religiosas, né, que também era um lazer muito grande, né, nessas cidades. E basicamente rádio, né? Normalmente aquelas cidades pequenas, elas não dispunham, né, de cinema, né? Os meios, né, de lazer eram muito escassos. E o rádio era o principal meio de comunicação que nós tínhamos. O rádio ele tinha uma importância muito grande. Era uma espécie hoje, digamos, de internet, WhatsApp, né? Tudo era feito através do rádio. Os programas, né, musicais, né? Aquelas músicas que a gente ouvia, né? Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, né? A Jovem Guarda, né? Futebol, né? Tudo através do rádio. Televisão, ela veio chegar bem depois. Então quem era da minha geração, na infância, teve o rádio como principal meio de comunicação. E era interessante que ela servia para informação. Existia na época um programa muito famoso chamado Informativo Cinzano, que era comandado por um radialista chamado Silva Lima. E esse Informativo Cinzano era uma espécie de jornal nacional do rádio. Toda essa região do sertão, todos escutavam esse programa. E Clemilda tinha um programa também muito importante, Forró no Asfalto. Josa tinha um outro programa também chamado de Festa na Casa Grande. Então nós ouvíamos músicas, informações, avisos, né, que as pessoas passavam para parentes, para amigos. Enfim, nós tínhamos no rádio a base da comunicação. Era a informação que chegava, né, aos lugares mais longínquos do sertão. Televisão, né, já veio bem depois, né? Então eu digo sempre que nós somos já uma juventude do rádio. Eu vivi muito isso, do rádio. Eu aprendi a gostar de futebol através do rádio, ouvindo, né, futebol, né, os locutores, né? Então no Rio a gente escutava, né, da Rádio Globo, né, à noite, Jorge Cury, né? Então João Saldanha, né? E novela no rádio? Rádio novela? Novela, eu não, muito pequeno, mas eu ainda cheguei, né, a ver as pessoas lá em casa para ouvir, né, O Direito de Nascer. Foi uma novela que foi, né, transmitida pelo rádio. E eu me lembro que na minha casa tinha um horário lá da novela que muita gente, as mulheres principalmente, iam lá para casa ouvir. Tinha uma coisa, né? Nem todo mundo tinha rádio. Nem todo mundo tinha rádio, então muita gente ia para as casas das pessoas que tinham rádio para ouvir a novela. Eu não acompanhei, era muito criança, mas me lembro dessa cena das mulheres, né, e comentando, né, sobre o direito de nascer, né, a novela da época, né, do rádio, enfim. Era uma coisa muito interessante na cidade do interior, porque cinema, né, praticamente não existia, televisão não existia, então o rádio foi o principal meio de comunicação durante muito tempo dessas cidades pequenas do interior. Então é uma coisa, foi e continua sendo, né, uma coisa muito importante, um meio de comunicação muito importante. A televisão, quando você começou a assistir televisão, essa televisão era uma televisão particular, na casa de alguém, ou era uma televisão
pública, numa praça? Você lembra? Não, normalmente eram televisões, né? De algumas pessoas. Também, né? No início eram poucas televisões, né? Então eram pessoas que tinham um certo poder aquisitivo, que tinham, né? Preto e branco, né? Preto e branco, aquela antena, né? Espinha de peixe, né? Ficava mexendo, né? E chovia muito, né? Aqueles chuviscos, né? Então era até meio complicado, né? De pegar uma imagem, né? Perfeita. Mas, né? Aquelas casas que tinham televisão, normalmente nos horários de novela e na hora do Jornal Nacional, as casas eram lotadas, né? As pessoas iam assistir, né, as novelas. Com o passar do tempo, né, que foi se popularizando, né, as pessoas foram, né, comprando, e aí começou, né, a televisão colorida, né, e as prefeituras elas começaram a colocar televisões, aparelhos de televisão em algumas praças para que as pessoas pudessem assistir, principalmente aquelas pessoas, né, que não tinham condições de ter uma televisão em casa. Então elas iam para né, aqueles locais, normalmente uma praça, para assistir, né, futebol, né, na época os Trapalhões, que era, né, o pessoal gostava muito, as novelas, né, as novelas. Eu me lembro que algumas novelas que fizeram assim muito sucesso, que as pessoas, né, não perdiam capítulo, né? Pai Herói foi uma delas, né? Então você tinha aqueles horários que você na rua você não via ninguém. Quando terminava a novela, as pessoas todas elas saíam, né, daquelas casas, né, onde normalmente elas assistiam, né, a televisão. Então era comum, né, em algumas cidades interioranas ter um serviço de alto-falante. Então o que era isso? Se instalava, né, algumas bocas de alto-falantes, né, normalmente nos postes de energia, e tinha um comando central. Então nesse comando tinha uma pessoa, né, que ficava fazendo a locução e tocando músicas, né? Então normalmente era usado muito a questão de enviar música para outra pessoa. Fulano oferece música tal para fulano de tal, né? E também tinha aquela questão, né, da paquera, né? Um fulano, não, alguém está mandando música tal para fulano de tal. Então era aquela coisa meio secreta de você estar enviando música para aquela musa sua, para aquela menina que você estava de olho. Então não se declarava, né? Não botava o nome, mas mandava a música. Então tinha muito essa questão nos interiores. E era usado também, era uma coisa importante na época, que a prefeitura ela usava para dar os avisos, né? Vai ter vacina, vai ter isso, vai ter aquilo, tal dia. E até mesmo, né, para informar a população, né, o que era que estava acontecendo, o que era que a prefeitura estava realizando, o serviço, uma prestação de contas até, né, da prefeitura com a população. Então esse serviço de alto-falante, ele teve um período de muita importância, sobretudo nessas cidades pequenas, onde a população, né, era informada de quase tudo através de serviço de alto-falante. Eu posso afirmar que a minha geração ela teve uma juventude feliz e saudável. Então nós tínhamos uma vida simples, brincadeiras simples, né? Tudo era muito simples. E não existia, né, a questão da droga, não existia, né, a questão da violência, né, da discriminação, do preconceito. Nós tínhamos uma juventude que era amiga, que brincávamos, que gostávamos de nos divertir. E era uma juventude que curtia muito música, né? Então aqueles bailes, aquelas festas, né? Acompanhamos muitas bandas de bailes. E também, né, aquelas festinhas, né, particulares que eram através da radiola, os discos de vinil, né, que a gente ouvia muito. Então isso era uma coisa que a gente fazia sempre, juntava aquela turma, né, meninos, meninas, né? Comprava ali uma bebidazinha, né, um refrigerante, e ficávamos ouvindo música nas portas das casas, às vezes fazia, né, uma dança. E ali surgia muito namoro, né, através da dança, as paqueras, né, as amizades. E aqui no Curralinho tinha uma coisa bem interessante. Nós não tínhamos, né, eletricidade, não existia a luz elétrica. Então nós ficávamos à noite sentado nas calçadas, né? Juntava aquela turma, ficava todo mundo ali sentado na calçada, conversando, porque nós não tínhamos televisão, né?
não existia energia, não existia outros meios de lazer. Então, o lazer principal era sentar à noite nas portas, nas calçadas e conversar, bater papo, né? Então ali era uma forma da gente se entreter, de criar amizades, até mesmo algumas paqueras, né? Namoro. Então era basicamente, né? Essa forma, né? Como eram os bailes? Eram muito comuns nas cidades do interior, né? Quando algumas cidades tinham clube, né? Outras não tinham clube, mas tinha sempre um espaço onde eram realizados bailes, né? Então existiam aquelas bandas de bailes famosas, né? Que tocavam nos clubes, sobretudo naquelas festas tradicionais, né? Então era uma forma também da gente ter, né? um lazer, a dança, né? E tinha, né? Muita questão da dança e do namoro, né? Dançava-se muito junto, né? Então tinha as paqueras, tinha tudo. Então era uma coisa que existia muito, né? Nas cidades, os bailes, né? Tinham também, né, os forrós, né? Tínhamos muitos sanfoneiros, né, que faziam forrós, né? Então tinha épocas, né, de São João, aqueles sanfoneiros que botavam, né, uma festa, um salão, né, uma coisa desse tipo, e que nós, né, nos divertíamos muito. E bailes em casa de família? Era normalmente através da radiola, né, o disco de vinil, né, e a radiola. Então eram festas, né, de casamento, batizado, noivado, né? Então até mesmo quando se reuniam aqueles jovens, né, compravam ali umas bebidas, né, ligavam uma radiola, botavam lá aquelas músicas, né, dançantes, né, evidentemente, e nós tínhamos, né, muito também essa questão da radiola, nas casas de família, naquelas festinhas familiares, que era muito comum também, né, a gente ter isso. E a religiosidade, mestre? Sempre existiu, né? Cidades pequenas. E a missa aos domingos? Isso, normalmente, né? Os pais eram católicos, né? E exigiam que as crianças, quando tinha missa, não era todo domingo que tinha missa, né? Que era quando o padre vinha na cidade, né? Então, quando o padre vinha, nós geralmente aos domingos, né, tinha a missa, então as crianças tinham que ir assistir a missa junto com os pais, né? Na festa religiosa da cidade, né? No caso nosso, Nossa Senhora da Conceição, que tinha, né, toda a preparação, né, as novenas, né? Então que a gente tinha que participar, tinha que assistir. Às vezes tinha confissão, como era difícil o padre ir, tinha confissão, né? O padre sempre fazia, né, confissão com as crianças, com os jovens, né? Então tinha muita questão da religiosidade em função dos pais, né? Era basicamente em função dos pais. Mestre Orlando, conte-nos um pouco da história do povoado de Curralinho, pertencente ao município de Poço Redondo, Sergipe. Então Curralinho é um povoado, como se diz, pertencente a Poço Redondo. Ele surgiu durante o período ainda da colonização, é a porta de entrada de Poço Redondo, né? Curralinho é uma corruptela de curralzinho, então toda essa área foi ocupada através dos currais. Então nós tínhamos, né, Curral do Buraco, que é Porto da Folha, Curral de Pedras, que é Gararu, e Curralinho. Curralinho em função dos currais, né? Curralzinho. Então aqui é um povoado que surge lá no início do século XIX, muito antigo, muito anterior à cidade de Poço Redondo. Aqui, né, nós temos essa parte da frente, o casario da parte da frente, foi onde surgiu o povoado. Vocês podem observar que as calçadas elas são altas em função das cheias do rio, né? Então, quando o rio enchia, chegava até aqui, né, essas casas. Então, eles construíam as calçadas muito altas para que a água não invadisse as casas. Era um porto aqui, né? Chegava navios, né? As canoas de tolda, aqui era um movimento muito grande em direção a Pão de Açúcar, em direção a Penedo, em direção a Propiá, então toda esta área. E com um aspecto interessante, por Curralinho, Antônio Conselheiro esteve aqui,
tá? Ele recuperou uma igrejinha aqui, a igreja Nossa Senhora da Conceição, e ele, né, construiu, tá? Abriu, né, digamos, uma estrada ligando o Curralinho a Poço Redondo, que hoje é a chamada Estrada Histórica Antônio Conselheiro. Então nós tivemos a passagem de Antônio Conselheiro aqui pelo povoado Curralinho. Então ele deixou essas duas, né, benfeitorias aqui. A recuperação da igrejinha e a construção, né, de uma estrada, né, para ligar o povoado a Poço Redondo, quando ele estava indo com seus seguidores em busca lá do Belo Monte. E também, né, aqui no Curralinho nós tivemos a presença de Lampião. Lampião, em 1932, ele esteve aqui no Curralinho, né? Ele almoçou, né, aqui naquela casa ali, né, que na época pertencia... Aquela casa amarela. Isso. Pertencia a um senhor chamado de Totonho Lameu. Então Lampião almoçou ali. Interessante que só entrou na casa para almoçar Lampião e Zé Baiano. Os demais cangaceiros, eles ficaram aqui embaixo de um pé de tamarino, né, um tamarizeiro muito grande. E o Lampião almoçou ali com o Zé Baiano e a família do Totonho Lameu. Então nós tivemos também a presença aqui, né, de Lampião. Então é um povoado histórico, né, pelo seu nascimento, a época da colonização, né, ainda, né, a penetração dos sertões através do Rio São Francisco com a pecuária, a criação dos currais, né, e aqui, né, se deu também, né, a formação de currais, daí esse nome, né, Curralinho, em função dos curraizinhos. E a passagem, né, dessas duas figuras históricas, né, Antônio Conselheiro. Igreja Nossa Senhora da Conceição. Ao fundo, o rio São Francisco. Então, mestre Orlando, essa capelinha, ela é anterior a Antônio Conselheiro, certo? Exato, certo. Ela foi construída antes, né? Lá por volta de 1874, quando Antônio Conselheiro com seus seguidores passaram por aqui, ela estava deteriorada, né? Acabada, caindo, né? Então Antônio Conselheiro recuperou, né? Dizem que ele construiu, ele não construiu, ele recuperou essa capelinha lá, né, por volta de 1874. Então quando ele passou por aqui, né, por essa região, inclusive além dessa capelinha, ele também abre essa estradazinha que nós estamos vendo aqui em frente, né? Que é Que é a estrada que liga o povoado de Curralinho a Poço Redondo. Que na época era apenas uma varedazinha, né? Que não tinha assim uma marca, né, de estrada, né? Então ele foi quem começou a abrir essa via de acesso de Curralinho a Poço Redondo. Então é o que nós chamamos hoje de Estrada Histórica Antônio Conselheiro. E a capelinha de Nossa Senhora da Conceição, que foi também recuperada por ele. Essa estrada, que era um caminho na época, né? Muitos fatos ocorreram aqui com relação aos próprios seguidores do conselheiro, ou até mesmo na relação de cangaceiro com volante. Principalmente em relação cangaceiros e volantes, né? Mais na frente aqui dessa estrada, nós temos lá um local onde dois policiais que destacavam aqui no Curralinho, eles foram mortos, né, pelos cangaceiros, né? E ali mais na frente tinha uma fazenda chamada de Camarões, onde foi morto, né, um paisano, Antônio Canela, pelo grupo de Mané Moreno. Então, também aqui próximo, beirando aqui essa estrada. Então, ela é uma estrada histórica, né? Tanto pela questão do Antônio Conselheiro, também como pela questão do cangaço. Era uma estradazinha onde, né, algumas volantes passavam por aqui, mais na frente um dos cangaceiros também, né, circulavam. Enfim, ela tem um contexto histórico muito grande. Então você vai do Antônio Conselheiro ao cangaço, né? Antônio Conselheiro a Lampião. Então a estrada e a capelinha lá, né, graças ao Antônio. Bom, uma coisa bem interessante, né, de se falar sobre as obras de Antônio Conselheiro aqui no Curralinho,
a estrada histórica Antônio Conselheiro e a restauração da igreja de Nossa Senhora da Conceição, a chamada capelinha, né, de Nossa Senhora da Conceição, é que provavelmente essas duas obras, elas foram as primeiras obras realizadas por Antônio Conselheiro no estado de Sergipe. Então ele começa por aqui, tá? Depois ele vai para outra região de Sergipe, pegando lá a fronteira com o estado da Bahia, que depois ele vai, né, para a região de Canudos, né, onde ele funda o Arraial de Belo Monte. Então a igreja e a estrada provavelmente foram as primeiras obras realizadas por Antônio Conselheiro e seus seguidores aqui no estado de Sergipe. Então, essa imagem de Nossa Senhora da Conceição, que está aqui no altar, é uma imagem muito antiga, histórica, um trabalho em madeira, muito bem feito, e a população do Curralinho, ela sempre teve um medo muito grande que essa imagem ela fosse roubada, né? Que ela fosse levada para outro lugar, até mesmo, né, por membros da própria igreja, que já tentaram levar essa imagem, tá? E algumas pessoas que roubam imagens, né, material sacro, né, de igreja. Então o pessoal daqui sempre teve, né, esse medo, é tanto que essa imagem ficava normalmente em casas residenciais. As pessoas que tomavam conta da imagem com medo de ser roubada. Infelizmente, né, isso acontecia, roubaram muito material aqui dessa igreja. Algumas cadeiras, né, também trabalhadas em madeira de lei, que foram roubadas. Hoje, né, a igreja já está, né, com uma segurança maior, as pessoas, né, já estão morando em volta da igreja, estão, né, sendo até mesmo vigias da igreja. Então essa imagem ela retornou para o altar da igreja. Então ela permanece aqui, né, na igreja, mas sempre o pessoal tem esse receio de que ela seja roubada. Município de Poço Redondo, em pleno Alto Sertão do São Francisco. Então aqui nós estamos numa região de Caatinga. Caatinga, como todos sabem, é uma vegetação pertencente ao clima semiárido. Então nós estamos passando aqui por diversas cactáceas, né? Então diversas árvores que fazem parte da vegetação de Caatinga. Mesmo, né, quase às margens do Rio São Francisco, mas nós temos toda essa vegetação característica de um clima semiárido, né? E aqui, né, ainda fazendo, né, jus a todo o processo de ocupação do semiárido, nós temos aqui uma propriedade com diversos ovinos e caprinos. São animais rústicos, característicos da região de Caatinga, porque são animais que se adaptam muito bem a esse tipo de vegetação, a esse tipo de clima. Então, ó, um rebanho aqui enorme, né, de ovinos e alguns caprinos. Bem, aqui nós temos uma cerca de pedra, né, que está ligada ao período ainda colonial, quando os primeiros colonizadores eles foram chegando aqui ao Curralinho. Então eles trouxeram escravos, e como o Curralinho surgiu em função da pecuária, daí esse nome, né, Curralinho, que vem de curralzinhos, então os escravos eles construíram essas muralhas, né, são cercas de pedra, que foi lá do século XIX, justamente quando o povoado Curralinho ele começa a ser ocupado através de pequenas propriedades com a pecuária. Então aqui nós temos ainda, né, um testemunho daquele período, né, daquela época ainda com a escravidão. E todo esse trabalho aqui, né, uma cerca de mais ou menos 1,50 m, né, de altura, vê que
que é larga, tudo isso aqui construído com pedras, não tem cimento, não tem nada, somente, né, as pedras e encaixadas pelos escravos. Então, tempo ainda, né, da escravidão. Vocês verem o sofrimento, né, que os escravos eles passaram. Imagine aqui numa região dessa, um sol, um calor desse, né, para se fazer isso. Aqui nós temos, né, um forno artesanal para produção de carvão. Dá para ver muito bem ali a madeira. Então eles colocam a madeira, jogam a terra por cima, tá? Coloca fogo e eles constroem um suspiro. O mais importante aqui é o suspiro. É a certeza que a madeira vai queimar até virar o carvão. Se não tiver o suspiro, a madeira vai queimar toda, né? Vai ficar só as cinzas. Então aqui é um modelo bem rústico de um forno de fazer carvão. Tipicamente aqui do sertão do São Francisco.